Fala, caneta preta! Seja bem-vindo ao segundo simulado aqui com vocês da Cefaz Minas, né? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, imensamente que vocês confiam na gente para a gente fazer simulados para treinar vocês, né? É muito difícil acertar a questão de prova, mas como hoje já avisou ali como eu já fiz com vocês na mentoria, né? Hoje a gente já consegue ter um padrão da FGV do que será cobrado, né? Então, se você vai fazer prova da FGV de banco, sabe, já tem que estar preparado para um SQL com exists, né? Se você vai fazer uma prova de FGV que envolva a linguagem de programação, vai ter que estar preparado para resolver algum algoritmozinho de recursividade ou algum esquema de alguma lista. Dá para ter uma boa noção, né? Nesses assuntos que a gente vai trabalhar hoje, então, se você está vendo a correção desse vídeo aqui, eu te peço encarecidamente que acompanhe o mapa de questões, né? Lá eu coloco mais ou menos o que será cobrado em cada um dos temas, então em cada um dos simulados, né? Então a gente sabe aqui que no simulado 2 vai cair Docker e Kubernetes. Coloquei duas questões aqui de DevOps, tá? Coloquei Neo4j dentro de NoSQL, DW, ETL e OLAP, tá? Pô, Rafa, por que você colocou Neo4j nesse simulado pra gente? Nem tem no edital, né? Bom, o edital de vocês veio igual ao da CGU, né? Agora o de vocês foi retificado, né? Tirando aquela parte techzeira, então eu já refleti isso aí nos simulados. Porém, no edital da CGU vinha o termo NoSQL, NoSQL, certo? Só que lá a gente viu que eles cobraram o quê? Né? Que eu presumo que seja dentro de NoSQL, né? MongoDB, né? Porque não tem o termo NoSQL na prova, né? Até fui pesquisar a prova aqui da CGU para ratificar mesmo que não tinha, né? Mas tinha o termo Mongo. Né? Então eu presumo que Mongo, porque lá na CGU tinha PostgreSQL como SGBD, tinha Oracle e tinha SQL Server, né? Então caiu PostgreSQL, caiu SQL Server, não caiu Oracle, né? Deixa eu só confirmar aqui. Ó, não caiu Oracle. Mas caiu Mongo. Como não tinha Mongo como SGBD, a minha única justificativa aqui é que Mongo tenha sido cobrado, tá? Dentro do contexto de NoSQL. Então, eu vou fazer isso com vocês. No primeiro simulado eu coloquei uma questão mais geral de NoSQL. Aí, a ideia é que a gente cobre em cada simulado um NoSQL, um banco de dados do tipo NoSQL diferente, né? Então eu vou cobrar em grafo, chave valor, colunar e orientada a documentos, tá? E aí quando eu for cobrar esses bancos específicos, eu vou trazer aqui para vocês, tá? E aí eu digo, por exemplo, nesse simulado aqui eu cobrei Neo4j. E a minha ideia é não cobrar algo muito específico não, tá? Por exemplo, hoje eu terminei umas questões de Redis, que eu já vou inclusive gravar a correção aqui. A minha ideia é que eu não quero que você seja especialista em Redis, né? Mas eu quero que você entenda que ele é um banco NoSQL baseado em chave-valor e quero que você aprenda as principais características dele, tá? E Redis é um dos candidatos aí a ser cobrado nesse tema de NoSQL, haja vista que estava no edital, né, de vocês, mas agora com essa retificação, alguém pode me corrigir aí, mas salvo engano ele foi retirado, né? Mas ele foi retirado, porém, contudo, todavia, o tema NoSQL persiste lá e ele pode ser cobrado dessa forma, beleza? Bom, então acompanhe esse aí. Eu atualmente eu já fiz. Eu vou gravar. Hoje eu vou gravar aqui para vocês o 2, o 3, o 4 e o 5. Então tá faltando fazer o 6, o 7 e o 8 aqui. Mas quando eu sei que é por exemplo, aqui eu vou cobrar arquitetura de desenvolvimento em nuvem. É um tema muito abrangente, então eu especifico um pouco mais. Ó, aqui eu vou cobrar 12 factors. Java é muito abrangente, então aqui aqui eu vou cobrar sealed class, aqui eu vou cobrar lambda, né, para dar uma especificada melhor, tá? BPM é grande pra caramba, né? Quando eu não falo nada é porque eu vou cobrar uma coisa
algum assunto mais básico do BPM. E quando eu falo é porque eu vou cobrar alguma especificidade, tá? Bom, beleza, então. Então aqui a gente mata, né, esse mapa de questões, mas vou deixar ele aí e vamos gravar aqui. Então, o segundo simulado com vocês, entre as melhores práticas para... Então, o nosso tema aqui, né, Docker, Kubernetes. E se vocês fizeram o meu simulado lá no Estratégia, final de semana anterior, se você não fez ainda, faça. Eu peguei bem pesado em Docker lá, tá? Inclusive, eu estou me baseando bastante, tá, no DCA, no Docker Certified Associate, tá, no Study Guide, que é um guia de estudos para fazer a especificação e certificação Docker, tá? Então, obviamente, eu estou pegando as questões mais básicas daquilo e estou usando também como base aqui um livro Docker in Action aqui para montar a maioria das questões que eu faço, beleza? Assim como tem esse Docker in Action aqui do Manning, eu também já falei, né, que eu estou me baseando bastante no Kubernetes Patterns aqui do O'Reilly, tá? Da O'Reilly. Então, beleza. Entre as melhores práticas para se escrever uma imagem Docker eficientemente, não é uma boa prática válida. Essa é uma questão que, se você fez CGU, né, ela caiu lá na CGU, né? Então, eu basicamente estou cobrando a mesma questão, só que de uma forma mais... tô mudando alguns termos, tá? Então, se você fez CGU, pode ser que você tenha acertado essa questão, tá? Então, ela caiu aqui. Uma das estratégias para reduzir o tamanho das imagens Docker né? E aqui o que eu estou falando entre as melhores práticas para se escrever uma imagem eficientemente, né? Então, aqui, ó, na própria documentação do Docker, tem o Best Practice for Writing Docker Files, né? E foi daqui, por exemplo, que eles, né, tiraram o instruction, aqui foi build an image with Docker file, from staging, exclude Docker Negroes, image stage build, don't necessary, aqui, ó, minimize the number of layers, né? Esse aqui era justamente a resposta da questão da CGU. In older versions of Docker, it was important that you minimize the number of layers in your image to ensure that they were performant. The following features were added to reduce this limitation. Only the instructions run, copy, add, create layers. E aí, por isso, a resposta da questão era justamente essa. Se o run, o copy e o add, eles criam essas camadas, então é ideal que você, no seu Dockerfile, não faça vários comandos runs, né? Que você concatene tudo que você precisa fazer num comando run só, tá? Então era essa split long or complex run state more multiple with backslashes, né, to make your Docker more readable, understandable and maintainable, tá? Então assim, ó, beleza? Então era justamente isso aqui a resposta. Então eu tô pegando novamente esse best practice aqui, né, que foi daqui que ele tirou, e aí fiz uma nova questão disso, tá? Então, entre as melhores práticas para escrever uma não é, né? Então aqui, ó, não é uma boa prática válida, tá? Como o gabarito é a questão, vamos de baixo para cima aqui, ou de baixo para cima. Usar multistage build para reduzir drasticamente o tamanho da imagem, né? Bom, a gente viu aqui que usar... Nossa senhora. Nem sei onde eu entrei. Que medo. Acho que usar o multistage build, né? Use multistage builds, é justamente uma boa prática para você escrever uma imagem mais eficientemente, né? O multistage build aqui, o build em duas etapas. Então, errado. Nesse caso aqui, não é uma boa prática válida. Isso aqui é uma boa prática válida. Escolher corretamente o build context usando a flag "-f", né? Então aqui, ó, tem também o context. Em algum lugar aqui ele vai falar do build context. Não achei. Mas isso aqui também é uma boa prática, tá? A partir do momento que você escolhe o context, né? Mas eu esqueci de botar o context aqui. Build images.
Deixa eu ver aqui. Build images. Tem algum lugar... Ah, tá aqui, ó. Understanding Build Context. Sabia? Não tô louco. Né? Então é uma boa prática também. É criar containers efêmeros, né? Ou seja, para escrever uma imagem Docker eficientemente, a ideia é que os seus containers, né, sejam efêmeros, sejam stateless, ou seja, a partir de uma imagem Docker, você consiga criar containers que, em regra, não mantenham estado, tá? Então, para escrever uma imagem Docker, tá, beleza. E uma imagem Docker consiste de camadas read-only, sendo cada sendo a última, acho que aqui ficou sendo cada uma, acho que aqui ficou, deixa eu só corrigir essa redação aqui que não ficou boa, ficou melhor assim, ó, sendo a última um delta em relação à anterior, logo deve-se evitar muitas instruções. Pronto, tá aqui, ó, layers. E em algum lugar ele deve falar delta. Ó. The layers are stacked and each one is a delta of the change for the previous layer. Né? Sendo cada uma um delta em relação ao anterior. Acho que assim fica melhor. Tá? The layers are stacked on each one and each one is a delta of the change from the previous layers. Né? É um delta das alterações em relação ao anterior. Acho que assim ficaria melhor, né, essa redação, tá? Mas beleza, sei que vocês já fizeram a prova, eu tô corrigindo isso aqui depois, né, que eu deixei para corrigir. Eu sempre deixo para corrigir antes. Hoje que eu vou dar umas adiantadas aqui, eu vou gravar o 3, 4, 5, justamente por isso, para pegar essas redações que às vezes podem não ter ficado tão boas, tá? E a é realizar Docker commits a partir de runnable containers. Isso definitivamente não é uma boa prática. Docker commit é um comando que, a partir de uma imagem, a partir de um container que está em execução, você consegue commitar e gerar uma imagem nesse container. Né? É como se você salvasse o estado daquele container em uma imagem. Não é uma boa prática, tá? Inclusive, quando eu falo isso na minha aula lá no Estratégia, eu falo, cara, das coisas que você tem que evitar no Docker, isso é uma delas. E aí tem até um artigo aqui, ó, to commit or not commit, né? Então ele fala sobre isso aqui, e tem outro aqui de 10 things to avoid in Docker containers, tá? E uma delas aqui, ó, ele fala, né, do container ephemerals, né? Are ephemerals. E alguma hora aqui ele fala, né? Don't use a Docker commit to create an image. Tá vendo? Então não é uma boa prática. E aí eu não vou lembrar qual foi a prova recente, tá? Porque, cara, ó, vou mostrar o meu Trello aqui, o meu board de coisas que eu tenho pra resolver aqui. Uma delas é ficar vivo. Mas, inclusive, vídeo simulado canetas pretas você faz bem, já vou botar dona aqui. Fazer simulado você faz, já vou botar don. Então tá faltando 6, 7, 8 para vocês, tá? Eu preciso resolver ainda a prova da Petro, que foi CESP, FunSaúde, TCE Santa Catarina, CGU, TCRJ, MPE, Goiás, TJDFT, você faz Sergipe, você faz Bahia, você faz PA, TJCE, TJTO, TRT, PGDF, TCAM, você faz Ceará. Ó, aqui tá duplicado. Ufa. Então dou um archive aqui nesse cara. PFOS, se gravar na XS, eu vou botar backlog estratégia. Você faz Ceará, PFOS, PSC, CGMS, DPRO, FCCTRT, AL. Então tem muita prova aí que rolou recentemente. Uma delas, eu não vou lembrar qual, cobrou o Docker commit. Eu achei até engraçado, que, enfim. Então, você vê, a minha ideia é essa, né? É pegar uma questão que já caiu na FGV, né? E ver se essa vai ser a linha de abordagem dela. Então, como eu já vi que ela tirou questão lá do Kubernetes, components, né, da arquitetura, eu monto questão de lá.
Como eu já vi que ela tá tirando questão desse Docker Best Practice aqui, eu tiro questão de lá, né? Cara, é um mundo muito grande, a gente vai cercando até saber de fato onde isso vai parar, né? Porque a minha ideia é chegar nesse nível aqui que eu já tô. E essa eu vou te falar porque, porra, na questão relacionada ao TRT Alagoas, a gente fez um simulado pra galera, né? Eu até falei pra vocês fazerem, né? E aí tinha a questão 30 do simulado, que era qual a anotação do Spring responsável por habilitar uma controladora via REST, né? A resposta era C. E aí na prova foi a questão 31. Na abordagem do Spring, qual é a anotação, né? Arroba o REST controller aqui. Então, tipo, eu acertei quase o número da questão. Mas, cara, com esses assuntos novos, né? Pô, Spring a gente já sabe, ainda mais porque é framework, a gente já sabe que framework vai cobrar anotação, né? E, pô, dito e feito, assim, na prova da FCC aqui, até comentar isso aqui com vocês, né? A prova da FCC, só pra vocês terem uma ideia, aqui, ó, anotação de Spring, a... Cacete. Anotação de Spring, anotação de Spring Boot e anotação do Hibernate. E a FGV gosta de cobrar anotação também. Então, nisso eu vou lá e já mapeio, né? Ó, saber as anotações e tal. Agora, de Docker, eu ainda não consigo saber o que a FGV gosta de cobrar. Então, já sei que ela cobrou as best practices ali. Eu sei que ela está fazendo questões boas. Né? Às vezes ela cobra um comando. Então, ainda não mapeei. Assim, pô, não consigo cravar. E olha que eu tenho feito muita questão da FGV, muita prova. Ainda não consigo cravar qual vai ser a linha base da FGV em relação a Docker e Kubernetes, né? Afinal, é um assunto muito novo. Então tem muito a se explorar ainda. E eu diria que é para os próximos 15 anos de concurso aí, né? Afinal, até hoje nós estamos fazendo questão ainda de JSP. Olha só, deixa eu ver se eu abro aqui na questão de JSP. Que caiu, olha só que tristeza, né? Olha só, 2022 e a FCC, olha aí, ó. 2022 e a FCC cobrando questão de JSP. Uma tecnologia de 98, 99, né? Bom, vamos lá. Eu fiz essa questão, já tinha saído o tema Flyway do edital de vocês, porque eu tinha feito esse simulado após a retificação. Então eu tive que dar uma adaptada nessa questão. Então, assim, antes a questão ia cobrar comandos específicos do Flyway. Aí eu falei, não, beleza. Eu vou cobrar agora comandos específicos. Cara, tô com muito sono. Eu sou pai recente, vocês estão notando, né? E eu tô gravando isso aqui meia-noite e 20. E hoje eu fiz um ensaio com meu filho, que foi aquele ensaio de newborn e tal. Então foi o dia inteiro, 10 de manhã, arrumando, levando o povo pra salão e tal, não sei o que lá. Então tô morto. Mas eu deixei pra gravar isso na terça-feira de forma perigosa. Só não lembrava que eu ia ter esse ensaio. Por isso que agora eu já vou deixar o simular 2, 3, 4, 5 gravados, né, para vocês. Bom, então inicialização. Então eu fiz essa adaptação, tá? Então inicialização de Cloud Native Apps é uma preocupação de muitos cenários. A escolha da linguagem, a arquitetura do serviço e a especificação do problema possuem diferentes abordagens. Há aplicações que precisam de fast startup, outras são do tipo long running. Há aplicações que são stateless, há aplicações que são stateful. No cenário em que seja necessário separar as responsabilidades, provendo ciclos de vida diferentes entre a aplicação principal e as tasks relacionadas, como por exemplo migrations de banco de dados utilizando o Flyway, qual é a melhor estratégia provida pelo Kubernetes? Cara, essa aqui é uma discussão gigante, tá? Flyway with Kubernetes best practice. Então tem vários artigos aqui, tá? Vários artigos aqui falando qual seria a melhor estratégia de você
fazer migrations, né, que é versionamento de esquema, quando você está numa arquitetura de cloud, mais especificamente quando você está com Kubernetes, tá? Então vou colocar aqui para vocês. E eu já fiz isso aqui de diversas formas na prática, tá? Mas hoje a forma como eu tenho feito, e eu diria que é a forma mais adequada, seria o que? Antes, a própria aplicação, na hora que você sobe o pod da sua aplicação, ela já fazia migrations. Antes eu fazia dessa forma. Mas por que essa não é uma forma adequada? Essa não é uma forma adequada porque, inevitavelmente, se você faz isso, quando você escala os seus pods, ou seja, aumenta a quantidade de pods, invariavelmente, todo pod, na hora de subir, vai rodar um migrations novamente. Então, isso não é tão adequado assim, tá? Bom, quais são as outras estratégias? Vamos lá. Usar um container hook post start executado logo após a criação do container. Como eu disse, não é uma boa você usar, né, logo após o container, porque senão ele vai ficar criando isso para cada container que está sendo startado, né? Configurar um cron job agendado para horários pré-estabelecidos também não é uma boa, porque a gente tem que garantir que quando um pod de uma aplicação subir, o migrations foi feito, né? Caso um pod possua um ou mais de um container com pré-requisitos, o ideal é fazer uma configuração de init container. E é aqui que a gente entra. A gente pode fazer isso aqui usando o init container, tá? Rafa, você usa essa configuração de init container aí? Hoje eu já não estou mais utilizando ela, tá? Mas das opções que eu dei aí para vocês, essa do init container é a melhor. O que é o init container? O init container você não coloca a parte de migrations dentro da sua application, porém, no seu pod você sobe dois containers, ou seja, você sobe o container de aplicação e um sidecar de inicialização e migrations, tá? Por que essa estratégia também não é tão adequada assim? Porque todo pod vai ter um sidecar, para todo pod você vai ter um init container, então ele vai ser executado toda vez, né? Então não é também o ideal. O ideal é você usar um hook. Deixa eu até pegar o nome do hook aqui. Esqueci o nome do hook aqui, do Helm. O ideal mesmo, tá? No mundo ideal. No mundo ideal você tem um gerenciador de Continuous Integration, Continuous Deployment. Hoje a gente usa muito uma abordagem GitOps com o Argo fazendo essa sincronização. E aí você usa um hook do Argo para quando algum pod for atualizado, e aí sim ele roda o migrations, tá? Se não me engano é Argo Update, eu estava tentando procurar aqui. E aí por que que nesse caso aqui o post start não daria certo, né? Eu coloquei esses hooks aqui do Container Lifecycle Hooks porque as bancas costumam cobrar isso, esses ciclos de vida, tá? Não vi questão ainda do Kubernetes, mas, por exemplo, já vi questão de ciclo de vida de objetos do Android, objetos do iPhone, servlet, enfim. E aí, por que o post start, né, não daria certo? This hook is executed immediately. Nossa, eu não sei falar immediately. Immediately. Nossa senhora, que tosco. Eu não consigo falar imediatamente. Pera aí. Agora eu quero falar imediatamente. Travou. Nossa, olha, é difícil, cara. Immediately. Não consigo. Immediately. Eu não consigo falar. Ou seja, soon. This hook is executed immediately after a container is created.
However, there is no guarantee that the hook will execute before the container entry point. No parameters are passed to the handle. Ou seja, não tem essa garantia, tá? Então não daria para usar esse hook. Então tem um post start para stop e não vou fazer mais questão desses caras aí no futuro, tá? Então nesse caso aqui, para garantir, o ideal seria usar o init container, tá? E se você, né, Kubernetes, aí aqui no Kubernetes, então a gente tem um conceito aqui de init container. Tá aqui, ó. Init container enables separation of concern by providing separate lifecycle for initialization related test stream from the main application containers. Que foi exatamente esse preâmbulo que eu dei aqui para vocês, né? Então, constructor, similar, but so you have more containers, pode, em algum lugar aqui, aqui é um container, running container, né? E o applications com sidecar aqui. Em algum lugar aqui ele vai falar que seria legal para a gente fazer essas testes aqui de migrations, tá? Como que eu configuro e tudo mais. Mas hoje na prática eu já não uso mais o init containers, tá? Eu uso, agora eu vou achar aqui, ó, argo hook update migrations. Press-sync. Tá aqui, ó, achei. Hoje, em produção, eu uso esse resource hook aqui do Argo, chamado de use press-sync. Mas enfim, isso aqui não vai afetar vocês, que não cai isso na prova de vocês, tá? Beleza, C, então uma questãozinha bem chatinha, né? 3. Marque a alternativa correta a respeito do ecossistema DevOps. Tá? DevOps refere-se principalmente à mudança de cultura em organização para fazer pessoas trabalharem juntos melhor. Tá? BizOps. Então a gente tem várias variações, né? DevOps, BizOps, GitOps, NoOps. Né? Nas outras eu vou cobrar DevSecOps. Então BizOps, né? Business, né? Pode ser feito como uma outra, pode ser visto como uma outra evolução do termo DevOps, porém a mudança de cultura, a mudança da cultura, porém com a mudança da cultura, ficaria melhor assim, focada nos resultados do negócio como principal medida do sucesso, tá? É isso mesmo, é a definição correta de BizOps. Eu nem sabia que existia BizOps, tá? Mas o que acontece? No meu trabalho, eu tenho acesso ao Gartner. E aí, o Gartner fez um artigo falando sobre DevOps, tal. Em algum lugar aqui ele vai falar sobre NoOps também. Deixa eu ver se é aqui, BizOps. Foi no Gartner que eu achei. Não. O Gartner eu vi NoOps, XOps, DataOps, PlatformOps, AIOps, que inclusive é uma questão que eu tirei daqui. Então, BizOps, tá? Uma outra variação em relação ao DevOps. Tem até um BizOps manifesto. Ó, tá? Tudo isso está dentro de DevOps. Tá? GitOps é uma técnica para alimentar o Continuous Deployment. É isso mesmo, tá? Inclusive, acho que foi daqui que... do Gartner. Então, estratégias para o Continuous Delivery. Hoje, o GitOps... E esse ano eu fui na KubeCon. Ano passado foi na França. Esse ano acho que foi na Espanha. Fui online, né? E cara, o que a galera falava de GitOps, de todas as ferramentas de GitOps, Argo, Flux, tá? Falava os dois temas principais, Serverless e GitOps. Serverless com Knative e GitOps com principalmente Argo. Muita gente falando disso, tá?
Então eu creio que GitOps seja um tema que logo em breve vai cair na prova aí para vocês, tá? Ainda não vi prova cobrando GitOps, mas o Gartner já fala bastante de GitOps, tá? E nesses eventos que eu fui do Docker, do KubeCon, tá? Todos eles falando bastante de GitOps. Tá? Muita coisa. Então GitOps é basicamente a gente poder sincronizar o nosso repositório de produção com já o nosso repositório com já o repositório de produção. Tem esse PDF aqui, tá? É free, só baixar GitOps Cloud Native Continuous Deployment. Não recomendo ainda vocês lerem isso aqui. Ah, foi daqui, ó. DevOps, BizOps, NoOps, CIOps, SVNOps, tá? Foi daqui que eu tirei o BizOps. Não recomendo ainda vocês lerem, é mais uma leitura para quem está afim de implementar GitOps. Então eu tive que ler isso aqui para implementar no meu trampo e finalmente também em produção com isso, integrado com um Vault, Argo, tá um negócio bem bacana. Então fiz essas operações lá, tá? E NoOps é basicamente sobre automação, ou seja, existe um pouco ou nenhum trabalho manual restante para a equipe fazer. GitOps pode ser utilizado para implementar o NoOps, tá? Exatamente. Então, esse termo NoOps, por incrível que pareça, existe, tá? Então, a ideia aqui é você automatizar tanto que você nem precise mais dar aqui, ó, NoOps, tá? NoOps. Então, NoOps is all about extensive automation, so there is little to no manual operations work left to do. You can use GitOps to implement NoOps, but it doesn't automatically make all the operations tasks obsolete. Tá? Então, não é que você vai tornar todas as tarefas obsoletas, né? Mas vai ajudar. Então, gabarito letra E, todas corretas aí, tá? E aí, por que eu cobrei duas questões nesse simulado de vocês de DevOps? Porque tinha um tema que era Ansible, não, Terraform, né? E eu tinha feito questão de Terraform. Aí eu tive que dar uma adaptada na questão depois de ter saído a retificação. Então, como que eu adaptei a questão? Ao invés de cobrar as especificidades do Terraform, eu cobrei infraestrutura como código, Infrastructure as Code, porque é um tema que está dentro de DevOps. Tá? E aí sim, aí eu posso pelo menos citar o Terraform como exemplo de uma ferramenta de infraestrutura as Code, porque está dentro de DevOps. Eu acho que isso é interessante você saber. Tá? Agora, não dá mais para cobrar as especificidades do Terraform, que é o que eu perdi a questão aí, eu tive que dar uma adaptada. Então, vamos lá. Automação de infraestrutura não é mais uma opção para times ágeis, porém, ainda automação de infraestrutura não é mais uma opção para times ágeis. Automação de automação de infraestrutura não é mais uma opção. A falta de automação, ficou esquisito isso aqui. A falta de automação. Eu fiz esse segundo simulado, eu estava na maternidade, tá, galera? Então, por isso que esse gap aqui, mas por isso que eu já vou gravar o 3, 4, 5, porque eu já corrijo isso aqui. A falta de automação de infraestrutura não é mais uma opção para times ágeis. Porém, ainda existe um gap no conhecimento dessas ferramentas. Beleza, até aí tudo bem. E são várias ferramentas, né, pessoal? Se a gente pegar aqui, ó, DevOps Periodic Table, eu sempre gosto de mostrar, né, essa eu sempre gosto de mostrar essa tabela periódica aqui, ó. São vários elementos que fazem parte aí de uma infraestrutura DevOps aí, né? Então eu gosto sempre de mostrar isso aí. Deixa eu só colocar aqui, tá?
Então, a falta de automação de infraestrutura, não é mais uma opção para otimizáveis. Porém, ainda existe um gap no conhecimento dessas ferramentas. Uma das tarefas principais é a de scripting, uma sequência de comandas, olha aí, tá vendo? Uma sequência de comandos que são repassados para o computador executar. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. A gente tem um revisor, tá? Que faz a revisão desses meus textos aqui. Mas pode ser que o revisor também não tenha pegado. Então peço desculpas aí. A falta de automação de infraestrutura não é mais uma opção para otimizagens, porém ainda existe um gap, tá, no conhecimento dessas ferramentas. Uma das tarefas principais é a de scripting, uma sequência de comandos que são repassados para o computador executar. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta. O scripting deve conter todos os comandos que são executados pelo computador na ordem correta para atingir o seu resultado. Então, dá para a gente fazer esse script aí em Shell, que geralmente a gente faz, né? Ou qualquer outra linguagem de script aí. Tá? Apesar da criação do script ser a primeira etapa para a automação, nenhuma organização de TI avança muito sem antes esbarrar nos problemas dolorosos que ele traz. Tá? E beleza, isso não sou eu que estou falando, isso é até o próprio Gartner que fala nisso. Tá? Eu esqueci de colocar aqui o link do Gartner, mas inclusive foi de lá da onde eu tirei essa figura aqui, tá? E aí tem um artigo que ele fala sobre isso, né? Sobre a necessidade de automação e que o script ser a primeira etapa da automação, logo você vai começar a embarrear nesses scripts soltos aí em servidor sendo renomeado para .o de toda hora. Quem é de infra aí já conhece muito bem esse tipo de vida aí, né? Então você tem que versionar esse script, você tem que garantir que toda máquina que for executada no seu parque passe por esse script, né? Então, a ideia de você ter uma ferramenta de automação e gerenciamento de scripts é justamente essa, né? Como Ansible, Terraform e afins, né? Ferramentas modernas de gestão de configuração determinam um modelo que permite definir um estado desejado. Ele é criado a partir de políticas, ou policies, né? Que definem os requisitos e restrições do modelo. Ferramentas como Terraform, Ansible, Puppet, Chef são utilizadas para a criação desse modelo. Tá? Para a criação deste. Acho que ficaria melhor assim. Então isso aqui é o que a gente chama de infraestrutura as code, né? Então, beleza, todas corretas aqui. Né? Deixa eu só ver se eu acho o artigo da onde eu... Infrastructure as code. Acho que eu fui em Tools. Eu não vou achar. Geralmente eu sempre boto os links ali e esqueci de botar esses links aqui, né, nessa questão. Segundo o DB Engines, Neo4j é considerado o banco de grafos mais utilizado. Tá? Então, caso você duvide aqui, você pode entrar, né, nesse link aqui. Então ele está lá, ó, Neo4j. Tá? Em uma base de grafos, com todos os concursos do país como nós, com a label concurso, como fazer para selecionar todos os concursos do ano 2022 usando CipherCare? Então, galera, essa é uma questão que cobra um pouco mais da especificidade do Mongo, tá? Desculpa, ou do Neo4j. Mas, assim, galera, como eu disse, né? A tendência é das bancas cobrarem Mongo, tá? Vide aqui, ó, FGV-CGU. A outra questão aqui que eu já deixei separado, ó, MongoDB, e aqui cobrando o Neo4j como um exemplo, né? Aqui tá errado porque não é orientado a documentos, provavelmente deve ser essa aqui. Caça não é baseada em grafos, tá aqui, ó, deve ser a letra E, né? Então você saber os principais exemplos de cada uma dessas categorias, né? Outra questão aqui, ó, cobrando a Cypher Carry Language, então assim, e foi recente lá no Serpro, tá?
Que possibilita os usuários a recuperação de dados, permite declarar o que deseja selecionar, inserir, atualizar ou excluir. É isso aí mesmo. Então, a linguagem de SQL do Neo4j é o Cypher, tá? Então você consegue fazer consultas lá usando a Cypher Query Language. Então isso já foi cobrado. E essa questãozinha aqui, deixa eu ver se aqui cobrou o Neo4j. Aqui, ó. SGBDs como REDS e Neo4j são classificados como par-chave valor, tá vendo? Aqui já dá para saber que a última é falso. Então eu já elimino essas aqui, ó. Deixa eu ver a outra. São apropriados para informações semi-estruturadas. Beleza, acho que aqui é verdadeiro, então eu iria de A, tá vendo? Então é importante você saber os exemplos e as principais características desses bancos. E aí, se eu tivesse que escolher para ir um pouco mais específico, eu escolheria o Mongo, depois Redis, depois Neo4j, depois Cassandra, tá? Mas já caiu questão disso, então só para vocês terem essa noção. Então, letra B aqui, tá, pessoal? Pô, Rafa, onde que eu aprendo isso aqui, tá? Se você quer aprender Neo4j para o seu trampo, então eu te recomendo Neo4j Graph Academy. Tem vários cursos aqui e tal, e certificações e afins. Eu tirei essa certificação aqui, ó, de Neo4j Certified Professional. Mas tem uma certificação para quem quer fazer ciência de dados. Agora, se você não quer, só aprendendo para concurso mesmo, então eu recomendo o Neo4j Neo4j W3 Schools. Tutorials Point. Dá uma olhadinha aqui no Neo4j Tutorials Point, tá? Aqui tem um overview aqui. Tem um merge. Pelo menos saber fazer um select, tá, pessoal? Acho que é importante, ó. Que foi isso aqui que eu cobrei, tá? Que é o básico do básico do básico, tá? Beleza. Questão 6, né? Data Lakes e Data Warehouses é um tema que está sendo muito explorado, tá? Foi questão de prova na CGU. Acho que eu botei ela aqui. Não, aqui não foi na CGU. Cadê aqui? Cadê aqui? Tá aqui, ó. Organização da CGU, tá vendo? Então, saber diferenciar Data Lake e Data Warehouse, tá? Então, vamos lá. Data Lakes e Data Warehouse são ambos utilizados largamente para guardar Big Data, porém eles não são termos sinônimos. A escolha de um Data Warehouse ou Data Lake pode ser relacionada aos dados que iremos extrair e aos procedimentos que iremos realizar na sequência. Assinale a alternativa incorreta a respeito do tema, tá? Então, letra E incorreta, vamos entender o porquê. Data Warehouse, então, tentei misturar aqui e pegar as características de cada um deles, né? Data Warehouse é composto por diversas bases de dados, normalmente bases estruturadas, e é utilizado para Business Intelligence. Beleza, padrão, né? Data Warehouses economizam espaço de armazenamento com dados que correm o risco de nunca serem usados. Sim, você está estruturando ali, né? Então corre esse risco. Inclusive nos trade-offs, né, de justamente Data Warehouse e Data Lake, ele fala justamente disso, salvo engano, nesse link aqui. Tá? Rollup é mais adequado para Data Warehouse do que Molap. Esse tipo de questão, né, pessoal, cai direto, tá? De Rollup, Molap, formas de armazenamento. Olha essa aqui, ó. Quanto à forma de armazenamento, Molap é mais indicado para Data Marts do que o Data Warehouse. Sim, correta. Molap é Data Mart e o Rollup é Data Warehouse. Tá? Esse tipo de questão aqui, cara, cai direto há muito, muito tempo. Então, o Data Lake pode ser visto como um repositório centralizado para armazenar dados estruturados e não estruturados. Sim, o Data Lake armazena de tudo, tá? Então, recomendo muito dar uma olhada nas diferenças do Data Lake para o Data Warehouse. Eu acho que isso vai ser cada vez mais cobrado. E tem esse artigo lá da Alura, tá? Muito bacana, Data Lake versus Data Warehouse. Também recomendo dar uma lida aqui. Data Warehouse tem uma proporção muito maior, onde os dados de várias fontes e tipos podem se encontrar, né? Na verdade, o Data Lake tem essa proporção maior que o Data Warehouse, beleza? Bom, no edital de vocês tem inglês,
Então eu coloquei uma questão aqui em inglês, mas assim, sinceramente não precisaria ser um mestre Cook aqui não. Então, before data science became mainstream, data quality was mostly mentioned for the reports delivered to internal or external clients. Nowadays, because machine learning requires a large amount of training data, the internal data sets within an organization are in high demand. In addition, the analytics are always hungry for data and constantly searching for data assets that can potentially add value, which has led to quick adoption for new data sets or data sources not explored or used before. This trend has made data management and good practice of ensuring good data quality more important than ever, né? Então, um artigo lá da Towards Data Science, tá? Falando sobre as características para você garantir a qualidade dos dados, tá? Então, vamos lá. High quality data needs to pass a set of quality criteria, which criteria is responsible to check data type, range values and mandatory constraint. Então, achei isso importante porque é justamente sobre qualidade de dados, né? E isso é um tema que vai estar lá na prova de vocês. Não sei se especificamente assim, tá? Então, eu coloquei aqui um artigo da Wikipedia, fui bem Wikipedia, tá? E aí ele tem aqui, ó, High Quality Data needs to pass a set of quality criteria, those include. Então, peguei aqui uma dessas qualidades aqui, no caso, validade aqui, né? E cobrei, né, de vocês. No caso aqui, ó. E achei uma questão parecida com isso, tá? Mas mais simples, né? Para realizar o pré-processamento dos dados. Pô, pré-processamento dos dados, TJDFT, né? Obviamente você vai fazer um ETL ali, mas eu acho que a tendência é ir um pouco mais a fundo nesses caras, tá? Entrar no processo de limpeza, verificar, como eu disse aqui. Isso aqui é uma questão altamente provável de cair na prova, né? Wikipedia, os tipos e critérios para se definir a qualidade do dado, né? Pô, essas qualidades aqui, uniformidade, consistência, completude, acurácia e validade, eu acho que logo em breve, ou alguém já deve ter feito questão disso e se você souber me passa aqui, tá? 8. A respeito do OLAP, analisa afirmativas a seguir. Dados estruturados multidimensionalmente podem ser visualizados agregando-se vários níveis de dimensões, justamente essa, né? Níveis de agregação ilimitados, né? Em relação a dados estruturados multidimensionalmente, num DW da vida. Slice Dice é uma operação que pula um nível intermediário dentro de uma dimensão. Não, isso aí é o cross, né? Slice fatia uma, Dice fixa duas, né? Drill down ocorre quando um usuário aumenta o nível de detalhe da informação, né? Então, letra C é o tipo de questão fácil, né? Mas cai direto, tá? O que eu queria discutir? Então, ó, TCS Santa Catarina, ferramentas OLAP disponíveis operações drill down e cross. A primeira permite visualizar, a segunda mover-se lateralmente o conjunto de dados para outro, mantendo-se o mesmo nível de detalhe, tá? Acho que aqui, eu acho que aqui o que a banca queria fazer talvez a questão tá certa, gente. É que eu queria mostrar essa aqui, ó. Então, questãozinha do TCS Santa Catarina, certo, né? Drill down, drill across, beleza. Agora, essa questão aqui, ó. Essa aqui que eu queria, tá? Porque eu confundi aqui, ó. TCS Santa Catarina e TCRJ, exato. A do TCRJ aqui, meu irmão, não sei o que o cara quis dizer com isso aqui, tá? Sinceramente, não sei até hoje. Se liga, nas operações do OLAP, o drill down aumenta o nível de detalhamento, ao passo que o drill up diminui o nível de granularidade. Não, o drill up aumenta o nível de granularidade e diminui o nível de detalhamento, porque são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, errado aqui. E essa questão, meu irmão, veio com o gabarito certo. O CESP não quis mudar isso aqui de jeito nenhum, tá? E enfim, toda vez aqui é tristeza fazendo essa questão, e nos comentários aqui a galera xingando, né? Então, foi essa. A do TCE de Santa Catarina, sussa. TCRJ não tão sussa assim. Então, é um assunto que debate bastante, tá? Então, tem muita questão disso aqui, então não pode errar, beleza?
Bom, quase uma aula, né? Uma hora aí de correção para vocês. E é isso. Muito obrigado e vamos para a próxima. Falou!